domingo passado eu justifiquei biblicamente a formação de pequenos grupos no Antigo Testamento e no Novo Testamento. No Antigo Testamento, Jetro usa deste método quando orienta a Moisés sobre como cuidar do povo. Davi estabelece esse método na formação do comando do seu exército, tá? No templo em Jerusalém, antes de construir o templo, Davi já estabelece o formato de rodízio horário dos levitas e sacerdotes, de modo que o templo funcionava 24 horas, com levitas e sacerdotes à disposição, adorando a Deus o tempo inteiro. Na semana passada nós estudamos também sobre o relacionamento como estilo de vida, e estudamos sobre o objetivo dos pequenos grupos, que é evangelismo, comunhão e serviço. Evangelismo, comunhão e serviço, esses são os três propósitos. Diga comigo: evangelismo, comunhão e serviço. Eu vou disponibilizar essa semana, vou fazer um curso, uma imersão bíblica com o título Diáconos. Próxima sexta e sábado, vai ser online. E uma das coisas que eu falei na preparação do curso é que a igreja se tornou lugar de títulos e posições. E no plano bíblico, igreja não é lugar de títulos nem de posições. Igreja é lugar de serviço e disposição. Tem muita gente na igreja que tem o título, mas não serve. Muita gente que tem a posição, mas não tem a disposição. Então nós precisamos aprender nesse formato de trabalho que a igreja só funciona, ela só cumpre sua meta quando ela trabalha com evangelismo, comunhão e serviço. Esse é o princípio bíblico. Na lição de hoje, pode abrir aí número 2 no seu aplicativo, nós vamos estudar sobre o método Jetro de pastorear. O nosso textuário está em Êxodo capítulo 18, versículo 24, que diz assim: quem está aí com a lição aberta, levanta a mão. Só tem uns 10. Vou aguardar um minuto. Êxodo 18, 24. Aqui eu quero que leiamos em alta voz, para que todos ouçam, tá? Se alguém estiver com dificuldade de encontrar a lição no aplicativo, pode sinalizar que os nossos auxiliares vão ali ajudar. Aqui, ó. Então vamos, pastor Zé Luiz, irmão Si, a irmã aqui à frente, por favor, Jones, pastor Emerson, auxilia ali, por favor. Obrigado pela observação que Jones fez aqui. Êxodo 18, 24. Vamos juntos? Vamos lá? E Moisés deu ouvidos à voz de seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera. Você encontrou? Quem está com a lição aberta, faz assim. Eu não ouvi a voz de ninguém, então vamos lá. Eu não vou falar nada que é para ouvir a sua. Vamos lá? E fez tudo quanto ele lhe dissera. Vamos lá. A verdade doutrinária diz assim: a bênção com a qual Deus quer nos abençoar nos alcançará por meio de relacionamentos. Presta atenção aqui numa coisa que eu vou te falar. Relacionamentos vão te abrir portas que o dinheiro não compra a chave. Relacionamentos vão te abrir portas que o dinheiro não compra a chave. Anota essa frase aí, depois manda para mim, que eu não tenho ela anotada não. Durante a ministração surge são coisas do Espírito para você naquele momento, são presentes do Espírito Santo. Relacionamento abre portas
que o dinheiro não compra a chave. Se perguntar de novo, eu já não sei falar de novo. Vamos lá. Leitura coletiva. A leitura coletiva está em Êxodo 18, 12 a 27. Vamos seguir aquele formato que eu leio um versículo e vocês leem o outro versículo coletivamente e a gente vai alternando. Será que funciona? De máscara assim é uma batalha, né, irmão? Vamos testar no primeiro. Se não funcionar, aí eu sigo a leitura. Eu leio o versículo de número 12, vocês leem, mas não está nem dividido por versículo. Então vamos lá, deixa eu ler. Então Jetro, o sogro de Moisés, tomou o holocausto e sacrifícios para Deus, e veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. O D aí saiu minúsculo, será corrigido. E aconteceu que no outro dia Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que tu fazes ao povo? Porque te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde? Então disse Moisés a seu sogro: é porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes, totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque esse negócio é muito difícil para ti. Tu só não o podes fazer. Ouve agora a minha voz, eu te aconselharei, e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus, e leva tu as causas a Deus, e declara-lhes os estatutos e as leis, e faze-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. E tu, dentre o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiem a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10, para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo o negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Se isto fizeres, e Deus te mandar, poderás então subsistir. Assim também todo este povo em paz irá a seu lugar. E Moisés deu ouvidos à voz de seu sogro, e fez tudo quanto tinha dito. E escolheu Moisés homens capazes de todo Israel, e os pôs por cabeças sobre o povo, maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. E eles julgaram o povo em todo o tempo. O negócio árduo trouxeram a Moisés, e todo negócio pequeno julgaram eles. Então despediu Moisés o seu sogro, o qual se foi à sua terra. Precisa explicar isso aqui? O texto é muito claro. O sogro de Moisés vem encontrar com Moisés no seu trajeto saindo do Egito para Canaã. Comeram pão juntos.
No outro dia, quando Jetro levanta, ele percebe que Moisés já estava sentado para julgar o povo, para ouvir o povo. Atendimento pastoral. Moisés está sentado e a multidão está em pé diante dele, e ele vai atendendo um a um. Quando termina o dia, Moisés não conseguiu atender todo mundo, está exaurido, e o povo obviamente insatisfeito porque não foi atendido. Jetro chama Moisés e pergunta: o que você está fazendo? Ele diz: estou atendendo o povo, porque o povo vem a mim para que eu consulte ao Senhor, eles respondam nas questões que envolvem um e outro, e também lhes ensine a lei de Deus e os estatutos do Senhor. Jetro então diz: faça diferente, porque não é bom o que você está fazendo. Ensina ao povo a lei e o estatuto de Deus. Vamos traduzir? Prega para o povo, ministra para o povo. Mas na hora de atender o povo, de julgar as causas do povo, levanta homens capazes, que não sejam avarentos, e estabelece eles como maiorais de 1000, líderes de 1000, líderes de 100, líderes de 50 e líderes de 10. E eles vão atender o povo como líderes desses grupos. Somente virá a ti aquela questão difícil de ser resolvida. Então o líder do grupo de 50, ou de 10, ou de 100, ou de 1000, trará a ti a situação mais difícil de ser resolvida, para que tu resolvas, e o negócio pequeno eles mesmos resolverão, eles mesmos o farão. Com isto, diz a Bíblia, Moisés ouviu a voz do seu sogro, e assim o fez, e o povo volta para casa satisfeito, porque as suas questões foram resolvidas. Ficou claro o texto? Então o que Deus está dizendo para Josué, Brandão Amorim: não tenta atender todo mundo, porque você vai trabalhar o dia inteiro, não vai conseguir atender todo mundo, vai morrer antes da hora e vai deixar as pessoas insatisfeitas, porque elas te esperaram e não foram atendidas. Então o Senhor está dizendo: domingo pela manhã você treina líderes, terça-noite você prega para o povo e ensina ao povo as leis e o estatuto de Deus. Pega esses líderes que você treinou e coloca como líderes sobre o povo, como grupos de 1000, grupos de 100, grupos de 50 e grupos de 10. Esses líderes vão atender o povo nas coisas pequenas, e aquelas que forem difíceis trarão a ti. Assim, todo o povo será pastoreado, todo o povo será atendido, todo o povo será orientado, e você conseguirá fazer esse povo herdar a terra que o Senhor prometeu aos seus pais. É isso que o Senhor está dizendo para Josué, o que Jetro disse a Moisés. Os grandes executivos, os grandes empreendedores sabem que o método Jetro de liderar é o mais eficiente método de liderança de todos os tempos, porque eu e você não podemos fazer tudo sozinhos. Todas as vezes que a gente se convence que dá para fazer sozinho, a gente acabou de emburrecer. A nossa arrogância nos emburrece, porque a gente pensa que consegue fazer sozinho, quando Deus levantou pessoas para te ajudarem a cuidar da missão que Ele te responsabilizou por liderar. Ficou claro? Então pergunta assim: pastor Josué, pode perguntar, pastor Josué, o que eu estou fazendo aqui? Fala a frase inteira: o que eu estou fazendo aqui? Sendo treinado para liderar grupos no arraial, a fim de que juntos tomemos posse de tudo aquilo que Deus prometeu para nós. É isso que você está fazendo aqui. Por isso que eu vou insistir: não falte à escola bíblica. Você vai receber treinamento e capacitação que é caro,
E o Espírito Santo está te oferecendo, em plena graça e de graça, para você se desenvolver como obreiro na casa de Deus. Aí eu volto para o que eu falei no início. Título e posição não é a perspectiva bíblica para a igreja. A perspectiva bíblica para a igreja é serviço e disposição. Quero servir. Ah, mas a igreja é muito grande, não tem como. Como assim? Quanto maior a fazenda, de maior número de trabalhadores ela precisa. Então nós precisamos assimilar a ideia de que nós estamos aqui para servir e para nos dispormos, e aí a obra vai ser realizada. Vamos lá, volta para a lição comigo, por favor. Tem o plano de leitura devocional, que eu não preciso repetir. É a sugestão de leitura diária para o seu devocional. Sugestão de leitura diária para o seu devocional. Vem os objetivos da nossa lição: garantir o pastoreio de todos os membros da igreja, através de muitos apacentadores, especialmente treinados com esta facilidade. Então nós estamos treinando apacentadores. Segundo, estabelecer um modelo de aproximação das pessoas por meio do relacionamento discipular. Como é que a gente funciona hoje? Chegou no culto, sentou. Antigamente a gente saudava quem estava do nosso lado, agora nem isso pode mais. A gente faz assim, né? Antigamente ainda pegava na mão, dava um abraço, agora é um... Terminou o culto, vamos embora. E você não percebeu a pessoa que estava sentada do seu lado. Presta atenção nisso. Conheço alguns episódios de gente que estava no culto, saiu da igreja depois de um louvorzão, foi de um cultão, chegou em casa e cometeu suicídio. Por quê? Porque esteve na igreja, mas não foi nutrido, não foi percebido, não foi visto, não foi amado. Através desse formato, pelo menos uma pessoa vai perceber a outra. Se a multidão não perceber, um vai perceber. Eu desembarquei, já disse isso aqui para os irmãos, numa capital do Brasil, uns 2 anos atrás, para ministrar num congresso estadual de jovens. O irmão que foi me buscar no aeroporto é uma autoridade de alta patente da polícia militar. E ele, a caminho do hotel, recebeu uma ligação. O coordenador do congresso, 22 anos, advogado, aprovado na OAB, noivo, escritório montado, filho de família abastada, na abertura do congresso, cometeu suicídio. Não houve congresso, obviamente. 22 anos, noivo, apaixonado, filho de família abastada, advogado, escritório montado, coordenador do congresso estadual, cometeu suicídio. Aí o camarada falou: mas como? Do nada? Não, não foi do nada. Ninguém comete suicídio do nada. O problema é que ninguém viu o que estava acontecendo. Por que ninguém viu? Porque a gente não se relaciona mais. Então, nós precisamos começar a perceber o outro por meio do relacionamento discipular. Para isso, terceiro objetivo: equipar e treinar líderes para a tarefa. Eu e você estamos sendo treinados. Não pensa que eu estou te treinando sem ser treinado. Eu não estou te treinando sem ser treinado. Eu estou buscando, eu estou aprendendo para aplicar para vocês e a gente aplicar em outros, e nós vamos alcançando outras pessoas, de modo que Jesus é quem será glorificado nisso tudo. Amém? Vamos lá, lição está aberta, introdução aí da lição. Eu vou ser um pouco objetivo para a gente não perder o momento da Santa Ceia, não ficar muito tarde
e eu não sacrificar seu almoço, tá? O homem é um ser social, por isso depende de relacionamentos. Jesus também soube construir bons relacionamentos e aproveitou os momentos de amizade para transmitir belas mensagens sobre o reino de Deus. Eu leio e depois comento. O crente também deve ter boas razões para fazer bons relacionamentos, e uma delas é testificar do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, eu disse aqui domingo passado, quem não veio anota agora. Pega aí seu papel de anotação, seu material de anotação e escreve. Jesus tinha 5 níveis de relacionamentos. Jesus tinha 5 níveis de relacionamentos. Quem veio semana passada, levanta a mão. Te peguei. Primeiro nível de relacionamento que eu falei, qual foi? Alguém respondeu. A multidão. Jesus se relacionava com a multidão. Segundo nível de relacionamento que eu mencionei, os discípulos. A multidão não eram os discípulos. A multidão estava com Jesus por causa dos milagres. Os discípulos estavam com Jesus por causa dos ensinos. É diferente. Terceiro nível de relacionamento de Jesus, os apóstolos. Quem eram? 12. Eles estavam mais próximos de Jesus. Quarto nível de relacionamento de Jesus, Pedro, Tiago e João. Embora Jesus tivesse 12 apóstolos, existem alguns episódios que apenas Pedro, Tiago e João presenciaram. A transfiguração no Monte Tabor, por exemplo. A entrada na casa de Jairo para ressuscitar a filha de Jairo. Só Pedro, Tiago e João. Então, primeiro, a multidão. Diga comigo, a multidão. Segundo, os discípulos. Diga comigo, os discípulos. Terceiro, os apóstolos. Quarto, Pedro, Tiago e João. E Jesus tinha um quinto nível de relacionamento. Com quem? João. A Bíblia diz dele que ele reclinava a cabeça no peito do mestre. Reclinar a cabeça ali é contar segredo. Ouvido. Tem coisa que Jesus só dizia para João. Por isso que quando ele está na cruz, ele olha para João e Maria e diz: filho, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. E ele entrega Maria para João cuidar. Por isso que o Apocalipse foi dado a João. Era outro nível de relacionamento. Então, Jesus construiu o seu ministério sobre relacionamentos. Nós crentes não podemos nos isolar do mundo e das pessoas. Precisamos nos relacionar, inclusive e sobretudo, com o propósito de comunicar a Deus. A referência que eu cito aí de 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9 e 10, Paulo diz assim: já por carta vos escrevi, que não vos comuniqueis com os idólatras, com os avarentos, com os maldizentes, com os mentirosos. Aí Paulo diz: com isto, olha só, não quero vos dizer que não deveis vos comunicar com os que são do mundo, porque para isso vocês teriam que sair do mundo. O que eu vos escrevo é que se alguém entre vós se diz irmão e for avarento, idólatra, beberrão, maldizente, com este não sentais à mesa. Então Paulo não está dizendo para a gente romper os relacionamentos com as pessoas que não professam a nossa fé.
Ele até diz para a gente romper os relacionamentos com aqueles que dizem que professam a nossa fé e vivem como se não. Mas os que não professam a nossa fé, nós devemos construir com eles relacionamentos. Por quê? Pode anotar que não está escrito aí, Mateus 5, 13 e 14: vós sois o sal da terra, e vós sois a luz do mundo. Fala sério, janeiro vem aí, o sol vem chique. E se for verdade o que dizem, que o verão é proporcional ao inverno, compra um ventiladorzinho e começa e amarra na máscara. Tudo indica que vai. Então vem um calorzão aí. Para que acender as luzes da avenida em janeiro, meio-dia? Por que não tem necessidade? Porque o sol está brilhando. Não é necessário luz acesa onde já existe luz. Então, se o Senhor te estabeleceu como luz, Ele está dizendo: eu coloquei você para brilhar onde a luz não chegou. Você é a minha lamparina, você é o meu astro, é o meu luzeiro. Por isso que nós precisamos construir relacionamentos, até com pessoas que não professam a nossa fé. Vamos lá. Puxa a página da lição aí e vamos para o tópico de número 1. A lição é pequena, a gente vai terminar tranquilo. Etapas do projeto de discipulado. O projeto de pequeno grupo, seja o lar de paz, os pequenos grupos de integração e os pequenos grupos da família, pode ser compreendido por qualquer membro da igreja, seja um veterano ou um novo convertido. Será processado de uma forma que, além de trazer muito conteúdo bíblico, treinará a pessoa para o trabalho na liderança de discipulado em um tempo hábil. Quais são as 4 etapas que a igreja precisa cumprir para que a sua missão seja alcançada? Primeiro, ganhar. Diga comigo, ganhar. Acontece através do evangelismo pessoal, dos grupos de multiplicação, das reuniões de estudos e cultos de celebração. Olha bem para mim, por favor. Nós precisamos ganhar almas. Isso vai acontecer no PGFAN, na sua reunião da família. Que alguém da sua família que ainda não se entregou ao Senhor Jesus, sendo ministrado, percebendo que o clima espiritual mudou, vai chegar um momento que vai dizer assim: eu quero fazer parte. Vai chegar um momento que você vai poder convidar um colega de trabalho, a família do vizinho, um parente seu com a sua família para vir em sua casa, para participar de um chá e uma reunião com a família. Ele não iria na igreja. Eu estou pregando ali no celular da irmã. Ele não viria na igreja, mas ele vai na sua reunião de casa. Vamos ganhar almas. Atos capítulo 2, versículo 42. Vamos para a Bíblia. Você pode implantar, por exemplo, o lar de paz na sua empresa. Como? Uma vez por semana reúne os teus funcionários, os teus colaboradores, e ministra rapidinho com eles. Você vai ser treinado para isso. Não precisa dizer que só vai continuar trabalhando na empresa quem é crente. Fica tranquilo. Gente, existe uma obra que quem faz é o Espírito Santo, não é o pregador. É a obra do convencimento do pecador para Deus. Atos 2, 42 a 47, não é isso? Diz assim, ó: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam o quê? Estavam o quê? Unidos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, e os repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um. Perseverando unânimes, todos os dias, onde?
no templo, e partindo o pão em casa, ou seja, tinha reuniões no templo e nas casas, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E cada dia, algumas versões dizem, e todo dia, o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. O que eles faziam para que todo dia o Senhor acrescentasse à igreja aqueles que iam sendo salvos? Eles apenas perseveravam, permaneciam unidos no templo e nas casas, tinham tudo em comum, louvando a Deus. O resultado disso, caíam na graça do povo, e todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Nós queremos fórmulas, quando a fórmula na verdade é uma forma de agir. Olha Atos 5,14, por favor. E cada vez mais se agregavam crentes ao Senhor em grande número, tanto de homens quanto de mulheres. Cada vez mais se agregavam ao Senhor crentes em grande número, tanto homens quanto mulheres. É o resultado do que eles faziam em Atos 2:42 a 47. Olha Atos capítulo 8, versículo 4 e versículo 12. Essa é a primeira etapa, ganhar. No entanto, Atos 8:4, os que foram dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra. 12. Mas quando creram em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, batizavam-se homens e mulheres. Então, a igreja precisa despertar para ganhar. Como ela vai ganhar? Nos cultos, no lar de paz, no pequeno grupo da família, no pequeno grupo de integração. Toda oportunidade é uma oportunidade de ganhar uma alma para Jesus, sem a preocupação de quantas pessoas se converteram no culto, que é para eu dizer assim: eu preguei hoje de pocá, ganhei para Jesus 50 almas. As 50 almas que vieram à frente no domingo à noite são almas que na maioria foram ganhas para Jesus durante a semana, na sua casa, no seu trabalho de contato telefônico, no dia a dia do desenvolvimento das atividades da igreja. Alguém está me entendendo? Estou achando que vocês estão quietinhos, que eu estou me perguntando se está indo bem ou se está precisando. Está tudo bem aí? Hã? Alunos comportados na aula, né? Então tá. Estão sim, me olhando como se assim, pastor, isso, pastor. Lembrei agora de Po Yong-cho, nós falamos dele aqui domingo passado. 1960, a Coreia do Sul estava arrasada, destruída pela guerra. 80% da população abaixo da linha de miséria. Comunismo tomando conta. Aí o Espírito Santo deu a Po Yong-cho uma visão para ele trabalhar com pequenos grupos familiares. Ele disse a Deus: não vai funcionar. O ministério da minha igreja, o conselho ministerial da minha igreja nunca vai aprovar isso. A diaconia não vai aceitar. Aí Deus falou com ele: pô, convida as mulheres. Ele disse que falou assim: o senhor não entendeu, eu estou na Coreia do Sul, eu não estou nos Estados Unidos. Aqui no Oriente, Senhor, mulher não lidera, ela não pode tomar a frente de um projeto desse. O senhor está muito enganado. Aí ele disse que o Senhor falou com ele assim: ô povo, quem foi escolhido para me dar à luz? Ele disse: uma mulher. Tinha que ser, né? Tá, quem me amamentou? Uma mulher.
Quem me ensinou os primeiros passos? Uma mulher. Quem me servia durante o meu ministério com os seus bens? As mulheres. Quem se colocou aos meus pés, lavando os meus pés com lágrimas? Uma mulher. No dia da crucificação, quem me acompanhou chorando? As mulheres. E no dia da minha ressurreição, quem estava lá para embalsamar o meu corpo? As mulheres. E depois que eu ressuscitei, a quem eu apareci primeiro? Uma mulher. O Senhor falou com ele: então para de me questionar e faz. Resultado: hoje a Coreia do Sul é um país desenvolvido, alto padrão de vida. As 4 maiores igrejas do mundo estão em Seul, entre elas a igreja do Pyeongchon, com 1.200.000 membros. Então, às vezes a gente fica olhando assim. O pastor Zé Luiz falou assim: o senhor não ficou chocado não com essa? E eu disse: eu fiquei, porque na minha cabeça a igreja é o seguinte: é grupão, povão, culto, louvor, boa pregação e Deus abençoe, cada um cuida da sua vida. Só que o pastoreio, o cuidado, o zelo relacional não é possível no atacado. Eu posso chegar ali e fazer o que Jetro mandou Moisés fazer: prega para o povo, orienta o povo sobre as leis e os estatutos de Deus, mas forma líderes de 1.000, de 100, de 50 e de 10, que vão tratar das questões do povo. Só que para isso, primeiro nós temos que ganhar. Aí vai uma pergunta sem graça e bombástica: você já ganhou almas para Jesus esse ano? Segunda etapa, já vou parar. Consolidar. Ganhar e deixar ir embora não é ganhar. É o processo de firmar um novo convertido na fé, visitando-o, levando-o a uma reunião de estudo e discipulado, incentivando a ingressar na escola bíblica e nas demais atividades da igreja. A gente ganha um indivíduo para Jesus aqui no culto, anota o nome dele na secretaria, mas depois ninguém se preocupou em buscá-lo. Deixa isso a cargo da equipe do discipulado. Eu já cheguei em lojas para comprar aqui em Feira de Santana, que o camarada falou assim: eu me converti na sua igreja, mas nunca recebi uma ligação, ninguém me procurou, fiquei com vergonha de voltar. É culpa do discipulador? Não. É culpa nossa, que não nos preocupamos em integrar, em aproximar a pessoa para que ela sinta que o ambiente que ela está é um ambiente no qual ela pode ser inserida, incluída, envolvida. Então terminou o apelo, o discipulado fez a primeira parte do processo. Procure o discipulador. O que eu posso fazer para ajudar a acompanhar essa pessoa? Consolidar. Atos 10, 44 a 48 é o episódio da casa de Cornélio. A Bíblia diz que Pedro está pregando na casa de Cornélio. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now.
We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could. Enquanto Pedro ainda dizia essas coisas, o Espírito Santo desceu sobre os que ouviam a palavra. Os crentes que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que também sobre eles, os gentios, se derramasse o dom do Espírito Santo, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar batizar nas águas aquele sobre quem já foi derramado o Espírito Santo? Mandou, pois, que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhes rogaram que ficasse com eles por alguns dias. É o momento da consolidação. Preguei, se converteram, foram batizados no Espírito Santo, fui-me embora. Quem ficou para fundamentar esses irmãos na fé que agora eles abraçaram? Lembra de Atos 19, quando Paulo chega em Éfeso e pergunta: vocês já foram batizados no Espírito Santo? E eles dizem assim: nós nunca nem ouvimos que existe Espírito Santo. O que faltou? Discipulado, ensinamento, para consolidar, para afirmar, para aprofundá-los em Deus. Romanos 16, 23, Paulo faz menção, deixa eu ver se é isso mesmo, só para falar, sobre a igreja que está na casa. Saúda-vos Gaio, hospedeiro meu, e de toda a igreja. Havia uma igreja na casa de Gaio, e também havia uma igreja na casa de Erasto, e também uma igreja na casa do irmão Quarto. Que os apóstolos não só chegavam e pregavam o evangelho e iam embora. Não, basta pregar o evangelho, as pessoas se converterem, que a semente está lançada. A semente precisa ser regada. A planta precisa ser cuidada. Vou dar um exemplo. Eu tinha um bambu chinês, acho lindo. O meu bambu chinês já estava enorme, já estava reproduzindo, já tinha outros bambuzinhos assim do lado. E se você rir, eu te repreendo. Eu conversava com ele, porque de vez em quando eu bato papo com as minhas plantas. Você pode dizer que é coisa de doido ou coisa de velho, mas o fato é que de vez em quando eu converso com ela. Eu peguei uma orquídea quase morta um dia desses, falei: não, você não vai morrer não, vem cá que eu vou cuidar de você. E fiz um chamego lá, e pro papai replantei. Não é que a orquídea está viva? Não é porque eu conversei com ela, provavelmente, deve ser por causa do adubo. Eu mudei ela de lugar, né? Mas mudou demais, aí não suporta. Mas o Jones resolveu adquirir um cachorro, e o cachorro resolveu fuçar a raiz do meu bambu e cortou a raiz. Mas não teve conversa. Bati papo com o bambu muitas noites, molhei, coloquei remédio, morreu. Quando você ganha uma alma para Jesus, você lança a semente e a semente brota.
Se você não acompanhar, vem sempre um focinho de cachorro para machucar a raiz. Vem um cão para machucar a raiz e a planta morre. Isso é consolidar, isso é fundamentar, isso é firmar. Se tiver alguém perto de você, diz para ele assim: você está sendo convocado para o trabalho. Mas eu nunca preguei no púlpito dessa igreja. A proposta que o Espírito Santo está trazendo é muito mais especial do que pregar no púlpito de uma igreja. É possível que alguém pregue no púlpito de uma igreja e não tenha ninguém para apresentar a Deus no dia do tribunal de Cristo. Mas aquele que cuida de uma alma terá o que apresentar ao Senhor. Então, ganhar, consolidar, discipular. Terceira etapa. Discipular está intrínseco ao id coativo de Jesus para os seus discípulos. Mateus 28, 18, ele diz assim: ide e fazei discípulos. Então, discipular faz parte do evangelismo. Eu até cito aqui, um ato está ligado ao outro. Quem evangeliza e não discipula, não evangelizou, não fez a obra completa. Você vai num pesca e pague, e você pesca, tira do anzol e devolve para a água. E uma coisa que eu não sabia, eu estive num pesca e pague em Goiás uns meses atrás, me levaram, e o dono do pesca e pague estava me dizendo: ele joga a ração, os peixes vêm todos para o raio do alcance da linha e da vara. Você pegou, tirou o anzol, devolveu para a água. Aquele peixe não volta mais para aquele lugar, porque ele sabe que ali tem risco, ele vai se ferir, ele vai buscar comida em outra margem. Quando a gente ganha e não discipula, devolve para o mundo, a chance de aquela pessoa voltar para a igreja reduz. Por quê? Porque ela se frustrou, desanimou. Então, evangelizar e não discipular é não fazer a obra completa. É nisto que entram nossas equipes de discipulado, de pequenos grupos, o lar de paz, para iniciar o acompanhamento com essas pessoas. E o quarto tópico: enviar. Enviam-se discípulos que estejam preparados para desenvolver os talentos que lhe foram conferidos pelo Espírito Santo. Neste caso específico de formação de líderes, enviamos quando o crente, devidamente treinado e equipado, assimilou a visão do discipulado relacional em nossa igreja e está disposto a servir ao corpo de Cristo. Um dos melhores lugares para se reunir com o pequeno grupo é em casa. Aí eu cito algumas referências bíblicas da igreja funcionando nas casas. Por isso o projeto Lar de Paz, por isso o PGFAM. Nós vamos evangelizar a partir da nossa casa, ou a partir da casa daquela pessoa que pediu um culto, e nós vamos lá ministrar um culto. E não precisa levar a equipe de louvor. Eu não vou fazer um culto sem equipe de louvor, pastor. Mas você não quer um culto, você quer um congresso. Cultão a gente faz aqui. Lá você canta, lá você ora, lá você traz uma palavra rápida, lá você pergunta a alguém se deseja receber uma oração específica. Fez a oração, não precisa se preocupar em colocar a mão na cabeça, em empurrar, em expulsar demônio. Não preocupa com nada disso. Se o espírito maligno tiver a ousadia de se manifestar, você não vai embora e deixa o cara possesso. Ah, pastor, aí pegou. Não precisa se preocupar também, porque quem te enviou te respalda. Jesus não te deixará passar vexame, Ele te dará autoridade.
lançou a semente, agora vamos cuidar, vamos discipular, vamos consolidar.